Programa Café com Líderes no ar e hoje o programa está mais que especial. Antes de falar quem é, eu vou falar sobre ele. Ele é secretário do Meio Ambiente, mas ele é empreendedor, ele é um manezinho, advogado, pai de uma linda princesa chamada Joana, filho de professor e militar. Sua jornada tem sido pelo empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. Ele tem 40 anos. Olha, e não parece, hein? Nasceu no centro de Floripa, cursou Direito na Unisul. Foi vereador e já no primeiro mandato como vereador tornou-se presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Em 2020 concorreu novamente e fez mais de 2.000 votos. Ele é o primeiro titular da recém-criada Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que engloba a famosa Floram e os serviços de saneamento básico e de coleta de resíduos domiciliares. Sobre o empreendedorismo, foi fundador e presidente da AMP Metropolitana, Associação dos Empreendedores de Micros e Pequenas Empresas, dos empreendedores individuais da região aqui, da Grande Florianópolis, da região metropolitana de Florianópolis, com participação ativa para a instituição do microempreendedor individual. O setor hoje responde por 99% dos CNPJs de Florianópolis. Alcance social, também atuou como vogal da Junta Comercial do Estado, conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário da Secretaria de Estado da Fazenda, membro da Federação das Associações de Micros e Pequenas Empresas, empreendedor individual Santa Catarina, FAMPESC, presidente do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a ACIF, e diretor dos assuntos da capital da Comissão de Jovens Advogados da OAB Santa Catarina. Com esse currículo recheado, eu quero dar as boas-vindas. O tanto que ele tem de currículo, ele tem de simplicidade e competência. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão e havaiano, Fábio Braga. Bom dia, Jeff Melo, homem de bons interesses e bons gostos, e o Havaí já demonstra isso, mas mais que isso, tem um programa com essa capilaridade na Rádio Sara Brasil, da qual já quero fazer o meu cumprimento especial a todos os ouvintes dessa qualificada audiência que tu tem aqui. Eu tenho acompanhado os convidados que tu tem trazido para cá. Eu acredito que com a minha presença baixou um pouquinho o nível, tá? O nível estava lá em cima e agora deu uma baixada, né? Vou tentar pelo menos fazer a metade do que os outros fizeram na magnitude, mas parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo na Prefeitura de Florianópolis, mas sobretudo com esse programa que eu sei que inova no rádio da cidade de Florianópolis, trazendo cases de sucesso, histórias que incentivam as pessoas a buscar fazer a diferença, mas sobretudo, todo homem público, todo homem que busca o melhor, quer deixar legado. Eu sei que o teu programa é trazer pessoas que querem buscar o bem, fazer o bem, mas sobretudo deixar o legado por onde passa. Fábio, obrigado pelas palavras, tu és um irmão, um parceiro. E o programa do Café com Líderes, a gente tem um objetivo dentro do nosso meio evangélico, do meio cristão como um todo, de aproximar as principais lideranças da nossa cidade, do nosso estado, junto com o povo evangélico. A gente viveu um tempo que parecia que a gente vivia dentro de uma bolha. E de uns tempos para cá, e aí fica um registro do prefeito, o sempre prefeito Jean, ser um impulsionador desse programa. Esse Jeff traz para dentro as principais lideranças. E eu não estou aqui à toa. Não é qualquer pessoa que a gente convida pessoas que a gente entende que são pessoas especiais e que representam muito para a gente. Tu é uma delas. Então é uma honra muito grande te receber no programa de hoje. Muita gente te conhece, mas muita gente pode conhecer um pouquinho mais de ti a partir desse programa. Eu queria que tu falasse um pouquinho, para começar, por uma princesa que tu tens, chamada Joana. Ela tem 5 anos, é tua filha. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vida pessoal, cara. Da onde tu nasceu, tu é filho, és pai, és empresário. Conta um pouquinho da tua trajetória pessoal até aqui. Bom, Jeff, é muito boa oportunidade de falar. Na verdade, eu como homem público sempre tive muita restrição de abrir a minha vida pessoal, sempre mantive ela de forma pessoal, né? Mas eu sou manezinho, nascido e criado, muitos dizem espécie em extinção na cidade, mas que agora está proliferando bastante. Prova disso é porque eu tenho uma filha de 5 anos também, nascida na cidade. Eu nasci no centro da cidade, na rua Dom Jaime Câmara. A família veio lá de Tubarão, parte do meu pai já era manezinho da ilha. Então nasci ali na rua Dom Jaime Câmara, da qual eu tenho um carinho ímpar pelo centro, né? Quem anda comigo, e tu já tivesse a oportunidade de rodar comigo em alguns locais, inclusive no mercado público,
Dá para ver como eu fico à vontade de Verdade. estando ali na Felipe Schmidt, na Conselheiro Mafra. São locais que me fazem muito bem estar, exatamente porque eu sinto a cidade, pulsa os moradores da cidade e eu me sinto cada vez mais manezinho onde estando, né? Eu tenho uma paixão ímpar pela cidade de Florianópolis, né? Dividi a minha vida nascendo no centro da cidade e na Praia da Armação do Pântano do Sul, outro lugar. Maravilhoso. Não quero causar polêmica, mas talvez a praia mais bonita da cidade é Armação e Matadeiro, né? Se não for, a democracia está aí para isso. Mas gosto muito de lá também. Foi convivendo entre o centro da cidade e a Praia da Armação que acabei nascendo. Sou filho de professora da rede pública do estado. Minha mãe já acabou falecendo já. Ela dava aula de formação para criança, ou seja, ela era alfabetizadora na escola Silveira de Souza. A Escola Básica Silveira de Souza, hoje ela já não existe mais, é um prédio que a prefeitura ocupa com parte de cultural, mas era um colégio, diga-se de passagem, uma escola naquela época era com muito problema, né? Inclusive de segurança. Era o colégio que eu conheço que um policial militar morava, inclusive, dentro da escola. Então a minha mãe fazia um trabalho muito bonito de alfabetização e nos últimos anos da vida dela ela fazia um trabalho voluntariado lá no sul da ilha, que era a alfabetização de terceira idade. Ou seja, ela trazia a grande dignidade, a libertação para as pessoas de terceira idade, que é acesso à informação e saber ler. Se uma criança, quando começa a ler, eu me lembro bem quando comecei, a minha filha está exatamente nesse momento de aprender a ler, eu me lembro que foi uma libertação de poder pegar um papel e ver o que está escrito. Imagina uma pessoa com 70 anos, 75 anos, aprendendo a ler nessa tenra idade e se libertando nessa idade. Então minha mãe se dedicou, no final da vida dela, exatamente a isso, a ensinar a pessoa da terceira idade a aprender a ler. Era normalista, se formou no ensino superior após os 65 anos, uma história muito bonita para quem acha que o tempo passou, o tempo nunca passou e é momento para recomeçar ou começar várias situações. Meu pai, manezinho da cidade, foi oficial da Polícia Militar, minha família tem uma tradição da Polícia Militar, meu avô foi cabo corneteiro, praça da Polícia Militar, meu pai foi comandante-geral da Polícia do Estado de Santa Catarina, começou lá muito novinho, com 17 anos, 18, já na Polícia Militar, chegou ao comando geral, iniciou lá no momento da ditadura, trabalhando quando não tinha comandante-geral da polícia, era um coronel do Exército que comandava a polícia, meu pai era ajudante de ordem de um coronel do Exército, que comandava a polícia também, por isso a parte da hierarquia sempre foi muito forte lá em casa, a disciplina muito forte, e meu pai sempre teve uma história muito bonita, lembrada até hoje na Polícia Militar. Tem um irmão, também coronel de polícia, hoje na reserva, aprendendo a trabalhar como civil. E também é um toque que eu dou, né? Às vezes a gente se concentra muito na profissão e não aprende a dar o segundo passo da vida, né? Então é muito importante, quando a gente está numa profissão, principalmente numa carreira militar ou uma carreira focada, pensar o passo seguinte. Hoje meu irmão ajuda ele a montar o passo seguinte da vida dele. Então foi nesse caldo entre educação e o militarismo que eu acabei nascendo. Nasci em quartel, sempre ligado à caserna, neto também de professor, lá em casa meus tios são professores, então tem uma tradição muito grande de militares e professores lá em casa. Eu sou advogado de formação, mas o empreendedorismo e o associativismo sempre me bateu muito forte, Jeff. Por isso a minha profissão de advogado, mais uma vez trago a sardinha para o meu lado, a profissão mais bela do mundo que defende a democracia, a justiça e a igualdade. Mas hoje estou envolvido nas ações públicas, nunca esquecendo do associativismo. Eu sei que também és um associativismo por natureza. Eu não tenho dúvida que a união de esforços, né, o juntos somos mais fortes, nunca ecoou tão forte como agora. Então é nesse caldo de profissão, de cultural, de crescimento, que eu me tornei o Fábio Braga hoje, que é secretário do Meio Ambiente na cidade, Jeff. Gente, esse é o secretário Fábio Braga, secretário municipal da Secretaria do Meio Ambiente na Prefeitura de Florianópolis, que nos honra com a sua presença no programa Café com Líderes. Secretário, o senhor falou muito bem da sua família, da tua história, mas por que filho de professora, filho militar, procurou a área jurídica como carreira? O que te inspirou e como é que foi esses desafios até hoje? Bom, Jeff, sabe aquele garoto contestador, né? E eu sei que vários que estão ouvindo vão se refletir, né, no que eu já fiz e devem ter feito também, né? Eu me lembro muito bem na época de colégio, quando eu fui de colégio de estudo cristão, óbvio que tem uma disciplina, e no passado era muito vulgada, né? E vou dizer, o não questionamento. Então, para um questionador nato,
para alguém que quer transformar e mudar, é uma convivência não muito pacífica, né? Porque tu quer transformar, tu quer mudar, né? Tu quer pelo menos perguntar o porquê e tu quer uma resposta que não seja o porquê sim, né? E eu acho que isso que motiva as inovações e as diferenças, né? Naquela época eu já tinha muito o lado do porquê, o lado do mas por que não desta forma, sabe? E nunca me acalentei da resposta porque sim, porque é, sabe? E no meio jurídico foi exatamente a profissão, quando divisor de águas ali, quando terminei o ensino médio, segundo grau, a profissão que mais me apetecia exatamente na forma que eu conduzia as coisas, na forma que eu conduzia a minha vida, né? Então, contato, meu pai também é advogado por profissão, né? Acabou não advogando por conta do militar, mas a defesa das prerrogativas, o combate à ilegalidade e às injustiças, o combate aos mais fracos, né? Não estou falando que eu sou super-herói, nem porque um advogado é um super-herói, mas sim, quando ele traz uma defesa em fase da injustiça que é ocasionada, ele se sente sim um super-herói defendendo uma pessoa. E essa profissão me parecia, naquele momento, que me encaixava muito bem, e de fato acho que acertei, me completou. Mas digo que antes das ciências jurídicas, o primeiro vestibular que eu prestei, mas não tive coragem naquele momento de cursar, foi o vestibular de gastronomia. Olha aí. Na época que não se falava tanto em chefe de cozinha, eu já estou com 40, né? Chamaríamos hoje de chefe Chefe Braga ou chefe Praga, ou algo parecido. Mas naquele momento eu gostava muito de cozinhar, já em casa, e não tive coragem de cursar aquela profissão, que hoje talvez teria sido tão bem também, mas naquele momento não tive coragem, mas hoje ainda dou meu espetáculo em casa, fazendo o Masterchef Floripa em casa para a família. Secretário Fábio Braga, o senhor foi um vereador dos mais atuantes na última legislatura, chegando de forma surpreendente a se tornar presidente da Câmara de Vereadores. Queria que tu falasse um pouquinho o que te inspirou essa vida pública, política, de ser candidato, de, como falam, emprestar o seu nome para servir a cidade como vereador. E eu queria emendar essa pergunta assim, ó, o teu mandato, fazendo uma análise que tu olha assim, ó, eu tenho orgulho porque eu fiz isso. Eu tenho talvez, eu não sei se a palavra correta é uma frustração, uma surpresa de quando tu encontrou outros colegas, outros pares que pensam diferente de ti e chegou lá. A impressão, às vezes, que a gente tem que a Câmara de Vereadores ela poderia ser mais objetiva, não sei se é a palavra, é um sentimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tudo isso em relação à tua vida pública como vereador e até presidente da Câmara. Bom, Jeff, terminando no meio da faculdade, né? Todo questionador, às vezes é questionador sozinho. É óbvio que fazer sozinho é mais rápido, tu entrega de forma mais rápida, mas a construção coletiva ela é muito mais legítima, né? E quem requer resultado rápido faz sozinho, sai atropelando as coisas. Mas no mundo associativismo, exatamente a palavra é essa, a união de esforços é o que conta. E a vitória, de fato, ela é muito mais legítima, né? Quando eu comprava brigas no passado, né? Não briga física, né? Digo brigas de demanda, sozinho, né? E às vezes tu olha para trás, tu tá de fato sozinho, né? Na hora do aquecimento tá todo mundo junto, né? E na hora do conflito, do choque, tu tá sozinho lá na frente. Então eu acabei entrando no mundo do associativismo, né? Me apresentaram o associativismo ainda quando eu era estagiário de direito, o associativismo empresarial, né? E ali eu já comecei no movimento Jovem Empreendedor e na comissão do Acadêmico de Direito, onde eu pude conhecer o corporativismo, o associativismo das entidades e as construções fora do meio do Estado, né? As construções de entidades que me pareceu muito legítima e justa as construções daquele momento, né? E me encontrei muito na criação da construção do empreendedorismo, né? Seja na associação comercial, seja no movimento de micro e pequenas empresas, que, olha, diga-se de passagem, é um movimento belo, lindíssimo, que responde aí por 99% das empresas no Brasil. É a grande força motriz, tanto na empregabilidade quanto na geração de emprego e renda, né? E o Brasil, nos últimos anos, cresceu muito no que em relação a micro e pequena empresa e empreendedor individual. Ali acabaram aparecendo algumas demandas, tanto da barriga no balcão, né? O que eu falo, barriga no balcão, é tributação do empresário, criação de burocratização na formação de empresa, simplificação nos processos, e muito se conflitava com alguns assuntos políticos, né? Em especial em Florianópolis, foi o do aumento do IPTU, né? Antes da gestão do prefeito Jean Loureiro, o prefeito anterior, ele fez um movimento que, na minha opinião, naquele momento era um movimento muito brusco,
que foi um aumento do IPTU da cidade e do ITBI, e na época entendi que precisava ser feito um movimento com entidades empresariais nunca antes feito na cidade de Florianópolis. Conseguimos uma união de todas as entidades e conselhos de profissionais aqui de Florianópolis para o combate dessas duas demandas, né? Tivemos sucesso na caminhada, né? Muita repercussão na cidade. Dica de passagem, quando o prefeito Jean Loureiro assumiu, o primeiro ato dele foi reduzir o ITBI, né? O que demonstrou corretíssimo e um momento equivocado no passado. E aquela luta ali, Jeff, contra o aumento do IPTU, acabou me dando uma projeção na cidade como grande voz de representatividade especial da micro e pequena empresa, do empreendedor individual, e um grupo formado exatamente por esse caldo de advogados, pequenos empresários, entendeu que precisava de uma voz ativa dentro da Câmara Municipal de Florianópolis, que debatesse os assuntos do empreendedorismo, que debatesse os assuntos da micro e pequena empresa, mas, sobretudo, com um olhar mais qualificado para o debate tributário também da cidade. Foi nessa formação, disputo a primeira eleição, na época pelo PTB, fiz 1.747 votos, fui eleito no primeiro mandato, era um momento de construção com vários partidos, quando podia, numa eleição proporcional, fazer uma coligação de partidos. Nessa eleição, estávamos junto com o Democrata e mais alguns partidos, me lembro que elegeu eu no PTB e o vereador Miltinho Barcelos, um grande amigo, um grande irmão, também nessa coligação. Nós, com pouco voto, conseguimos nos eleger uma coligação muito bem montada naquele momento, que não botou botou 2 representantes do meio empresarial numa coligação, que foi uma grande vitória à Câmara de Vereadores, né? O momento da Câmara, dá para se enxergar exatamente o momento, Jeff, político que nós estamos agora, né? Ali na Câmara tu identifica lideranças que pensam com uma visual macro da cidade, né? Legislando por políticas públicas. Eu, em especial, sempre tive um olhar para a parte tributária, foi o que sempre me atraiu muito mais na cidade, por deixar algum legado, posso comentar depois. Alguns vereadores têm muito mais a habilidade de trabalhar como intendente, né? Eu te chamo do vereador intendente, que é aquele de solução de assuntos do bairro, né? Ainda que a função do legislador municipal seja legislar e fiscalizar, eu não entendo como não justa, né? O vereador que tem uma atuação mais de bairro, sendo a grande voz do seu bairro junto à Câmara de Vereadores, e fiscalizando e cobrando o executivo, né? Eu acho que é muito mais de perfil. O meu perfil foi muito mais de construções, de harmonização de ideias, de conversão de ideias para projetos macros da cidade, do que atuações pingadas individuais de bairro, né? Mas é questão de perfil, né? Nós temos hoje vereadores muito mais também ligados à questão de bairro, e eu acredito que o terceiro momento que a gente vem acompanhando muito na política, que são parlamentares de geração de conteúdo para a internet. É também uma forma de legislar, né? Não acho que traga tanto positivo para a cidade ou tanto legado para a cidade a geração única e exclusiva de conteúdo, né? Eu chamo de parlamentar blogueiro, né? O parlamentar de rede social, né? Que às vezes precisa gerar muito conteúdo para ter curtida na internet, mas pouca ação efetiva na ponta, ou seja, a entrega é pouca, né? Então a gente enxerga muito bem esses 3 tipos de modelo, e na época que eu estava na Câmara, nós atuávamos com todos esses modelos também, e sempre se convergiam em várias ideias. Vai muito também do time, né, do modelo teu de conversar e construir, né? O vereador está ali para construir ponte, né? Seja com posição, com situação, está na grande situação de mediar conflitos e chegar em denominadores comuns, né? Nem tanto para o lado direito, nem tanto para o lado esquerdo, né? Eu sempre entendo que a verdade ela se encontra na mediana, no meio, né? Essa é a verdade de tudo na vida, ao meu ver, né? Então, como parlamentar, acredito que foi exatamente esse da balança, né? Entendendo que nem tanto para o lado direito, nem para o lado esquerdo, mas sim que a verdade se encontra no meio, né? Abrindo um pouco mão de um lado, abrindo um pouco mão do outro, para chegar numa conversão de ideias e ser o melhor para a cidade, né? Não para o parlamentar. Então, acredito que essa foi a minha atuação. Tive a grande graça de poder ser presidente no primeiro mandato. Poucas vezes aconteceu na história da Câmara, né? Mas não reputo só a minha atuação, reputo sim aos pares ali que enxergaram uma liderança que poderia ser exatamente a voz da pacificação, da equalização na Câmara de Vereadores, né? Foi uma eleição de pares para poder... O meu voto vale como vale de todo mundo, né? Então, com um voto só, eu não me elegia nem na minha eleição para vereador, tampouco para presidente da Câmara Municipal de Vereadores, né? Os colegas construíram este espaço, né? E mesmo que não votaram em mim, fui presidente de todos naquele momento. Um ano muito difícil, Jeff, acompanhasse bem, foi o ano da pandemia,
um ano atípico para todo mundo, ainda mais para o Legislativo, que não podia se reunir no começo, né? Não podia abrir a Câmara no começo, não podia fazer reuniões de comissões, ou seja, a gente teve que criar um modelo totalmente apartado, assim como a Assembleia Legislativa, para poder tocar o Legislativo, para poder aprovar as leis necessárias naquele momento na cidade de Florianópolis, que o prefeito Jean Loureiro, de forma muita maestria, tocava a cidade naquele momento peculiar e difícil, com decisões difíceis, né? Que você está sempre pisando o ovo, né? Todo mundo é especialista de tudo, mas a decisão do sim ou não é do prefeito, e eu sei que o prefeito Jean Loureiro tomou as decisões mais acertadas que podia naquele momento, e a Câmara teve um papel preponderante naquele momento de aprovar rapidamente as medidas que precisavam. Sem comissões, né? As comissões, que eu digo, as comissões temáticas, não poderiam funcionar naquele momento, e os vereadores emplacaram a necessidade de o projeto vir, o presidente colocar em votação e ser votado rapidamente, e assim foi, né? Aprovamos projetos ali em quase 24 horas, ações necessárias para a cidade, né? Um momento difícil, me orgulho de ter sido o primeiro vereador, o primeiro presidente da Câmara a trazer as sessões virtuais. De toda a crise vem oportunidade, né? Ficou uma oportunidade a Câmara Municipal de Florianópolis, que são as sessões virtuais, né? Eu acredito que esse é o modelo que eu passei, já tenho muito orgulho de ter feito algumas leis, como a própria redução do ITBI, que foi uma lei do Executivo, mas eu pude construir na íntegra. A lei da autodeclaração do ITBI, né? Já o passo seguinte, o 2.0, que hoje, às vezes um processo demorava quase 2 anos de revisão de ITBI, ou seja, qual o corretor de imóveis, qual o empreendedor que espera 2 anos para fazer um negócio, uma compra do seu primeiro apartamento, 2 anos, né? Isso é a compra na emoção, por vezes, né? E agora é autodeclaratório, você falou, a guia é gerada, né? O projeto de retirada de carros de rua era uma lenda na cidade. 4 parlamentares antes de mim já tinham tentado, né? A minha assessoria é muito competente, pensamos uma manobra diferente para aprovar, alterando a lei de posturas do município. Hoje a retirada de carros abandonados é uma realidade, né? Assim como as ações do DOA, que é feito na cidade, a retirada de carros abandonados de ruas carcaça foi um legado que eu pude olhar para trás e ficou. Isso pergunta qual é o legado que me deixa satisfeito de ter passado. Eu vou te falar, cara, o legado que me deixa satisfeito é quando eu ando com a minha filha na cidade, ela olha para um parquinho, olha para uma situação da cidade e eu posso dizer para ela, papai, pode deixar isso para a cidade, né? O legado, por vezes, Jeff, não é para mim, não é para você, não é para quem está ouvindo, é para uma geração que segue, né? A grande lei que é aprovada na Câmara é a lei que pega na ponta, que tem efeito na ponta, né? Uma lei que essa me orgulha muito mesmo, que foi a lei que a gente conseguiu dar prioridade para os diabetes em consultas médicas, né? Para quem não sabe, quem tem diabetes não pode ficar muito tempo sem comer, por vezes chegava para fazer o exame no laboratório no hospital e tinha que esperar uma fila, a fila que todo mundo espera, sendo que eles têm uma condição diferente, né? Essa lei é uma realidade. Esses dias eu vi uma matéria de uma senhora que nem sabia que eu tinha feito lei, mas ela falando da importância dessa lei, que a filha dela pode fazer o exame e ser atendido com uma prioridade, não uma prioridade como às vezes tentam fulanizar. Tem situações que, de fato, somos todos iguais, mas a justiça é poder tratar diferente quem está em situação diferente. Isso me enche de orgulho, sim, é o legado que a gente pode deixar, Jeff. Programa Café com Líderes, secretário do Meio Ambiente em Florianópolis, senhor Fábio Braga, futuro político. Podemos ver o teu nome novamente sendo emprestado para servir a cidade de Florianópolis como um potencial candidato ao que e aonde tu pensa em chegar? Bom, Jeff, nunca tive sonho de ser candidato nem de ter mandato. Acho que quem tem sonho, falando mal quem tem esse tipo de sonho, quem tem sonho de ser presidente, sonho de ser prefeito, sonho de ser governador, eu penso que é um sonho pequeno. O sonho está em deixar o legado, em fazer as transformações, seja no cargo ou em qualquer outro lugar. Isso sim, para mim, é meta e filosofia de vida, isso para mim sempre foi. Disputar uma eleição, ser vereador na cidade, foi um instrumento para poder aplicar essa minha filosofia, meus princípios éticos e princípios de dignidade para poder deixar o legado, né? E no mandato de vereador, de fato, me encontrei bastante, adorava não posso dizer que adoro porque hoje não estou, mas adorava a vida parlamentar. Ser vereador é apaixonante. Ser político é o apaixonante. Como eu falo, poder participar da transformação da sociedade que você vive, poder, ainda mais na cidade que você nasceu, é um privilégio para poucos, né? Hoje são 23 vereadores só.
Então eu incentivo todo mundo a disputar a eleição, poder participar do processo eletivo, e poder deixar sua marca também na cidade, né? Eu pude passar, meu quadro ficou na parede, e é importante que os quadros fiquem na parede para que venham outras pessoas com outras ideias para que possam também aplicá-las na cidade, ideias diferentes, ideias plurais. Tenho sim vontade de disputar mais eleições, uma nova eleição para vereador na cidade de Florianópolis, não está descartada assim, eu tenho grande vontade, porque sinto que ainda tenho energia e ainda tenho boas ideias para trazer e aplicar na cidade, assim como tenho feito na Secretaria do Meio Ambiente, e ainda acredito que tenho gás para fazer no Legislativo. A partir do momento que eu achar que eu não tenho mais, abro espaço para que alguém possa disputar a eleição e, mais uma vez, chamo todo mundo. Participem de partidos políticos, disputem eleições. É importante a participação. Homens, mulheres, participações na política. Ser político é bonito, a profissão sua. Se tem a possibilidade de deixar um pouquinho para também atuar na área política, que é muito mais, às vezes, quando é sem mandato, algo voluntário do que qualquer outra coisa, né? Dentro de uma entidade empresarial, é política empresarial, né? Está sendo voluntário e está fazendo, né? Então é muito gostoso, é muito bonito, participar da política é bonito. Teve ações no passado de alguns que nos ferem a todos no Brasil, é descarado o que aconteceu em momentos passados, é visível para todos, mas não podemos nivelar todo mundo por atos passados, né? Cada um tem a sua régua e eu não admito que seja usada essa régua para mim, Jeff. Por isso eu digo, tenho muito orgulho de ser político, gosto muito de ser político, tenho muito orgulho de poder fazer a diferença. A falarem de boca cheia, tão orgulhoso quanto eu, que também são políticos, seja no seu bairro, seja na entidade empresarial e participarem do meio político, também do meio de eleições, que a gente precisa de bons candidatos, chefe. Programa Café com Líderes, Fábio Braga, secretário do Meio Ambiente em Floripa. Fábio, a gente tem um ano eleitoral. Passamos recentemente por uma eleição municipal e agora estamos numa... Gente que está ouvindo o programa, que está assistindo as plataformas digitais, esse ano tem eleição. E nós não vamos eleger só presidente da República, secretário Fábio. Existe uma discussão se é esquerda ou é direita. Eu vou deixar essa discussão lá em cima. Esquece essa parte. Será que tem terceira via ou não tem terceira via? Eu quero entrar no foco do seguinte. Nós não vamos eleger somente presidente da República. Nós vamos eleger presidente da República, nós vamos eleger governador, deputado federal, deputado estadual e um senador. A importância do voto faz a diferença. Tem gente que não sabe que tem eleição, tem gente que não sabe que tem eleição para esses cargos. Queria que tu falasse para quem está nos ouvindo e nos assistindo da importância de se ir votar, da importância de fazer a nossa parte como cidadão da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, e mais do que isso, não dá para ser omisso em meio a tantas adversidades que estão acontecendo no nosso estado. Eu queria que tu falasse a tua opinião sobre esse tema. Bom, Jeff, nós estamos com 40 anos de idade, você tem quase a minha idade, mas muito mais novo, uns 10 anos mais novo que eu. Mas nós temos o grande prazer, a nossa geração, de ter crescido já à luz da Constituição de 1988, né? Agora a grande Constituição cidadã, que trouxe à luz para nós princípios basilares para nós no Brasil, em especial a democracia e o direito ao sufrágio universal, o direito ao voto, né? E poder escolher os nossos governantes da forma mais democrática possível, que é pelo voto, né? Nós já podemos crescer assim, votando e escolhendo. A nós, talvez, pela proximidade da política que a gente tem hoje, é algo tão natural votar, né? E a gente fica tão abismado que algumas pessoas pensam em renegar esse direito do voto, que para nós é um direito importantíssimo, indelegável, e que isso não se pode perder, né? É que se conclamar todo mundo para participar da eleição, para escolher esse seu candidato de forma bem analisada, né? Muito bem você mencionou, essa é uma eleição mista, uma eleição que tu elege presidente da República, senador, né? Representante da alta corte, do Legislativo Nacional, 81 senadores só, cada estado tem 3 senadores. Para tu ver, o peso dos estados são iguais ali no Senado, a importância de um senador atuante para os rumos do país, né? Uma Câmara Federal com deputados federais eleitos por Santa Catarina, que tem uma missão, além de legislar de forma nacional, importante em cobrar que venham recursos para Santa Catarina na mesma ordem
ou se não mais, do recurso que nós mandamos para o Brasília, né? Isso é uma discussão antiga do sul do Brasil, que a gente produz e manda muito e retorna muito pouco para investimentos em Santa Catarina, né? Uma eleição para deputado estadual, a Assembleia Legislativa também teve papel predominante aqui na cidade, preponderante naquele momento de pandemia, na época o deputado Júlio Garcia presidia a Assembleia Legislativa e conseguiu também fazer as sessões virtuais, eleição importantíssima na Assembleia Legislativa de representação das regiões do Estado e de aplicação imediata na vida das pessoas. Então, uma eleição complexa, já. É muito número, é muito candidato, mas hoje a gente tem muita informação, né? Qualquer simples clique no Google se busca informação por qualquer um. Isso que é importante primeiro. Todo cidadão do brasileiro exigir o seu direito a voto, né? Não renegar e não delegar de qualquer forma, né? Em causa espécie, inclusive, alguém que menciona que não tem vontade de votar, né? Ou seja, não tem vontade de discutir o seu futuro, o futuro das próximas gerações, né? Importante buscar muitas informações sobre os candidatos que vão disputar a eleição. Ideologias de lado, acredito que legado, história, trabalho apresentado, conduta de vida são atos muito importantes para essa eleição agora, independente de lado político, como você mencionou, de ideologia de um lado ou de outro. O grande ponto é utilizar o seu poder do voto, de mudar o que precisa mudar, de manter onde precisar manter, mas, sobretudo, de grande pesquisa dos candidatos e do voto consciente, né? Utilize essa ferramenta, é a grande ferramenta do povo, além da mobilização, é o poder do voto, de tirar, que é o grande vestibular do político, né? Ali ele mostra se deu ou se não deu, ou se precisa melhorar um pouquinho para dar na próxima, né? Secretário Fábio, eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes dessa recém-criada Secretaria do Meio Ambiente, onde o senhor hoje é o secretário, a estrutura dela, o funcionamento dela, para que clareie também para todos os ouvintes, os adeptos do nosso programa Café com Líderes, a importância dessa pasta Secretaria do Meio Ambiente. Pô, já fiquei obrigado pela pergunta. O prefeito Jean Loureiro, hoje ex-prefeito da cidade de Florianópolis, ele foi muito astuto, foi muito visionário quando criou, nesse início do seu segundo mandato, a Secretaria do Meio Ambiente. O Jean Loureiro já tinha grande experiência no IMA, da qual foi o presidente, né, do órgão estadual do meio ambiente, né, veio com toda essa bagagem, sempre teve um olhar especial para o meio ambiente e no seu início de segundo mandato pôde criar na reforma administrativa uma estrutura que fosse um conglomerado de todas as ações da prefeitura que fizesse parte do meio ambiente numa única estrutura, dando uma grande visibilidade, né? Muitos me perguntam, mas não tinha ainda uma Secretaria do Meio Ambiente em Florianópolis, a cidade do meio ambiente, de fato não tinha uma estrutura única. Então se buscou trazer a nossa Fundação do Meio Ambiente, a Floran, que veio com toda a sua parte de fiscalização, de licenciamento ambiental, de unidades de conservação, num grande pilar importante para a Secretaria do Meio Ambiente. Toda a parte do saneamento, aí eu divido o saneamento na parte de coleta de resíduos, né, feito pela CONCAP há muito tempo, hoje feito pela Secretaria do Meio Ambiente, utilizando os servidores da CONCAP e empresas credenciadas, empresas terceirizadas na cidade, e um vetor, que é o terceiro tripé que eu digo da Secretaria, que é a questão do saneamento básico em si, né? As ações de saneamento, limpeza de macrodrenagem do município de Florianópolis, em especial a nossa concessão de águas de esgoto da cidade, que é com a Casan. Nesse tripé nasce a Secretaria do Meio Ambiente, e eu pude agora, com o prefeito Topázio, lógico que o prefeito Jean Loureiro foi o grande mentor por trás de um quarto eixo que deve ser um prenúncio da Secretaria do Meio Ambiente, que é o olhar do futuro, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Aí é Florianópolis pensando na vanguarda, pensando para frente, pensando em energias renováveis, pensando na emissão de carbono que a gente tem feito com o olhar do meio ambiente mais apurado na cidade, né? Esse tripé nasce um quarto que forma daí uma base sólida para a Secretaria do Meio Ambiente. Estamos estruturando a Secretaria do Meio Ambiente, foi chamado agora um concurso que a Prefeitura tinha vários engenheiros sanitaristas, oceanógrafos, para nós podermos estruturar ainda mais a atuação da Secretaria do Meio Ambiente, né? Nós já temos um foco muito claro na parte da coleta do lixo, que é o Floripa Lixo Zero. Mais uma vez, eu trago o nome do ex-prefeito Jean Loureiro, que foi o grande mentor, o homem que teve coragem de assinar um decreto que Florianópolis será lixo zero até 2030, né? Muita coragem, mas mais coragem, porque acredita na equipe
para se fazer isso, né? E a gente hoje é a capital que mais recicla no Brasil, isso é marca nossa, e a gente fala com muito orgulho, Jeff. Onde a gente anda pelo Brasil, nós somos perguntados, convidados aí palestrar e falar, em especial os nossos técnicos da prefeitura, o pessoal que faz o planejamento da Secretaria do Meio Ambiente, sobre o que é Floripa Lixo Zero 2030 e o que é Florianópolis na reciclagem. Pode bater com orgulho, você que é de Florianópolis, que está na capital que mais recicla no Brasil. Então, ações como essa, estruturando mais fiscalização, já solicitei ao prefeito Topázio para que organize um novo concurso de gestores ambientais, fiscais, para que a gente possa ter mais fiscais na rua, mais licenciadores, mais educação ambiental para a comunidade de Florianópolis, para que na educação ambiental diminua o próprio crime ambiental. Estamos aumentando o nosso time da poda urbana, ou seja, a Secretaria vem se estruturando e um ano fico muito orgulhoso do tamanho que ela está se tornando, do protagonismo que ela está tendo na cidade e de um tema que, por vezes, que não era tratado, como do saneamento, que não se gostava de tratar, obra enterrada. Verdade. O prefeito apontou o dedo e disse, não, isso é determinante para a cidade, precisa ser discutido saneamento e vulnerabilidade. Então a Secretaria vem se estruturando, vem crescendo, sei que vamos deixar um legado de uma Secretaria forte e de um tema em especial para a cidade, que é o meio ambiente. Secretário Fábio Braga, secretário do Meio Ambiente. Nós vamos fazer uma dinâmica agora para encerrar, Fábio, que eu faço assim, o seguinte comentário. Eu falo uma palavra, ou um tema, ou um nome, e tu dás a primeira resposta que vier na cabeça. Justo. Se a tua resposta não me atender, eu vou perguntar, explica. Pode ser? Ótimo. Combinado? Bora. Jean Loureiro, Grande líder. explica. Um homem que dedicou a vida à política, que enfrentou problemas como nunca foram enfrentados na cidade, como greves intermináveis, como sindicatos colocando faca no pescoço de prefeitos para fazer negociações espúrias, para chantagear prefeitos. Tocou em feridas que nunca foram tocadas na cidade. Deixou legado que nunca antes pensado na cidade, como marina e aumento e alargamento de praia. Sou um grande líder para fazer isso tudo. Topázio Neto, Um agente público formado. explica. Vai se dedicar toda a sua experiência na área empresarial, gestão de números, para o setor público. Não precisaria, talvez como homem, não precisaria dedicar esse tempo, já na sua idade, à cidade, porque é um homem realizado, tanto na sua família, uma bela família da qual tem, empresarialmente, mas entende que nesse momento que está da vida, quer dedicar um tempo para a cidade, para deixar sua marca, para deixar seu legado, para trazer sua experiência empresarial, para enfrentar problemas e continuar uma grande gestão que o prefeito Jean Loureiro fez. Eu posso estar de parabéns como homem da cidade e emprestar sua credibilidade e nome para gerir a cidade. Doutor Deputado Júlio Garcia. A maior liderança do estado de Santa Catarina hoje em dia. Explica. Não há hoje agente político no estado de Santa Catarina que não reconheça no deputado Júlio Garcia uma liderança única e ímpar. Um pouso firme para qualquer um que precisa de um conselho ou construir saídas e construir soluções. Uma pessoa de uma sabedoria ímpar, de um senso de legalidade, de justiça amplo, que tem como meta de vida, assim como eu, mais do que todas as ações mundanas, criar amigos e manter a amizade. Já tive a oportunidade de fazer campanha com o Júlio. Ele me incomodava de vez em quando que em campanha se pede voto, né, Jeff? Sim. Ninguém faz voto se não pedir, né? E na campanha do Júlio, nós fomos em vários encontros da qual ele não pediu voto. Ele terminava agradecendo aos amigos, né? E da idade que ele tem hoje, da experiência que ele tem, ouvir isso de um cidadão que está na altura dele é algo formidável, né? É um grande líder, talvez hoje, na minha opinião, é com certeza o maior líder do estado de Santa Catarina, líder político. Governo do estado. O governo do estado de Santa Catarina para a cidade de Florianópolis foi uma relação conturbada para quem acompanhou. Florianópolis e o estado Florianópolis é uma cidade diferente, né? É importante relembrar que o repasse de 1 milhão para a cidade de Braço do Norte, para a cidade de Governador Celso Ramos, ou uma cidade lá do interior, do oeste, é algo que faz muita diferença. Às vezes 1 milhão na cidade de Florianópolis, numa execução de obra, não faz tanta diferença de uma obra
de uma cidade que tem obras muito maiores já e problemas muito maiores, né? Talvez por isso muitos políticos do estado não investam assim na cidade de Florianópolis, porque as demandas aqui são maiores, né? Eu penso que para o estado de Santa Catarina necessita, e aqui eu vou falar no bairro de Florianópolis, um olhar diferente. Um olhar para a cidade de Florianópolis não como capital, mas como uma grande joia do estado de Santa Catarina que atrai gente de todo mundo. O olhar de uma cidade que é a caixa de ressonância de todas as ações que a gente faz para o estado inteiro. E não tenho dúvida que carente de uma liderança que faça esse olhar com carinho para a nossa região. Joana. O humor da minha vida. Explica. Joana é minha filha. Lá em casa tem uma tríade de João e Joanas, né? Minha filha é Joana, meu pai é João Lázaro Braga Filho. E a mãe do meu avô veio de Tubarão, muito pobre. A mãe dele se chamava Joana, né? Eu contava pro Jeff antes na coxia que antes da minha filha nascer, meu avô, que foi um pai para mim na criação, me perguntava qual seria o nome da minha filha. Eu mencionava, meu avô já estava com 78, 79 anos, que o nome seria Joana, né? Ele no momento não caiu a ficha, depois de alguns 3 ou 4 segundos olhou para mim, mas é o nome da minha mãe. Eu sim, exatamente em homenagem à sua mãe, que a minha filha nasce com o nome de Joana, né? Meu avô, vi poucas vezes meu avô chorar na vida, que ela foi um momento, né? A Joana é o amor da minha vida e só quem tem filho pode descrever o sublime amor, né? O amor de mãe é uma situação, mas o amor que você sente com o filho é inexplicável. Alguns me perguntam, Fábio, dá trabalho? Assim, dá muito trabalho. É caro? É muito caro ter um filho. É bom? Assim, não é bom. É ótimo. É a oportunidade da vida de criar, de conhecer o sublime e o puro amor. Ele com olhos cheios de lágrima, emocionado, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado, Fábio Braga, pela tua intensidade, a tua integridade, a tua parceria, tanto quanto vereador, quanto antes de vereador, tanto agora como secretário, mas acima de tudo como ser humano, profissional dedicado, pai de família. Que Deus te abençoe e desejo sucesso, porque o resto tem de sobra. Te desejo saúde, porque o resto tu já atingiu todos os limites possíveis. Declaro para ti toda a sorte de bem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E quem vai encerrar o programa de hoje é você mesmo. Então eu queria que deixasse uma mensagem final para todo mundo. Foi um prazer estar aqui contigo hoje. Hoje, obrigado pelo espaço, obrigado por poder trazer a informação, mas sobretudo pedir desculpa aos seus ouvintes de ter que, todo esse tempo, ouvir o meu sotaque tão forte, mas eu tenho muito orgulho do meu sotaque, tá? Ouvir o que eu falei, pela paciência de ter me ouvido, né? E ter dado essa audiência, né? No mais, saúde, força e união para todas as pessoas. O que eu mais desejo sempre é muita saúde a todos e muita fé na caminhada. E o que puder contar comigo, tanto os seus ouvintes, quanto todo o povo cristão. A Secretaria de Meio Ambiente está sempre aberta, mas sobretudo, Fábio, ser humano, que busca sempre os bons princípios e, sobretudo, fazer o bem, está sempre de coração e porta aberta. Obrigado pelo espaço, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos.